Programa Espírita Quarta Dimensão. Pesquisadores e cientistas do comportamento humano chegaram à seguinte conclusão: nascemos com dois tipos de medo: o medo de cair e o medo de barulhos altos. O resto de medo que possuímos são aprendidos ao longo de nossas vidas. Por isso, querido telespectador, é sempre bom rever aquilo que aprendemos. Talvez tenha havido falhas nas informações. Afinal, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. O Quarta Dimensão já começou. Almerindo Martins de Castro nasceu em Porto Alegre em 1883, tendo ingressado no Espiritismo em 1927, quando residia no Pará. Homem de escolaridade reduzida aos níveis elementar e médio do ensino formal, adquiriu a sua cultura, a erudição, à custa de grandes amor e o estudo, a arte e inclinação literária. Após radicar-se no Rio de Janeiro, passou a engajar-se na difusão da doutrina, quer como conferencista, quer como assíduo articulista da revista Reformador e escritor. Entre seus livros destacam-se Antônio de Pádua, O Martírio dos Suicidas, tendo colaborado também na elaboração de obras mediúnicas, essa de Queiroz, Póstumo e Os Funerais de Santa Sé, editadas pela FEB. Foi também tradutor nas obras Estela, Narrações de Infinito e Urânia, de Camille Flammarion, Romance de uma Rainha e A Vingança de Judeu, de J.W. Rochester, Hipnotismo e Espiritismo, de Dr. José Lapone, e Hipnotismo e Mediunidade, de César Lombroso, todas pertencentes ao acervo da Federação Espírita Brasileira. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações do tempo e no espaço. Presença agradável de Simone Batista, membro da Sociedade Espírita Lírio do Vale e também uma das expositoras da AD. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Douglas? Boa noite aos internautas e aos nossos telespectadores do programa Quarta Dimensão. Prazer estar aqui novamente com vocês. Certo. Simone, como sempre, atendendo pedidos. E que, por sinal, o que mais as pessoas estão observando é a questão da pornografia digital, também da questão do vampirismo. E nós vamos abordar isso até porque algumas pessoas elas não conseguem aceitar de que está havendo uma influência espiritual. Cai também nessa questão da obsessão por fascinação. Tá todo mundo doido, menos eu. Só que nós devemos entender que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. E os espíritos, eles se afeiçoam a nós pelos nossos padrões vibratórios, sendo eles bons ou ainda, na linguagem popular, ruins. Então, nós vamos sinalizar hoje aqui no programa essa questão sobre o vampirismo, que tem atingido algumas pessoas aí. Mas antes, questão do Livro dos Espíritos, buscando ser fiel ao nosso quadro. Questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E eis a resposta dos imortais. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se viciosos. Daí o seu apego resultante de semelhança de sentimentos. Eu lembrei agora, Simone, que quando a gente vai sinalizar para algumas pessoas que o comportamento está um tanto equivocado, que a pessoa pode estar sofrendo influência de espíritos, e a pessoa fica chateada,
Tu tá querendo dizer o quê? Que eu sou um demônio? Não é bem isso. As influências, elas existem, mas, acima de tudo, nós devemos nos conhecer. Saber que nós ainda estamos no estágio de evolução. Simone, o que você trouxe aí para os nossos telespectadores aí? Só não vai deixar o pessoal assombrado, viu? Então, Douglas, na verdade, né, o chamado vampirismo nada mais é do que um espírito, né, que desencarna, mas que ainda tem vícios, né? Quer satisfazer os seus vícios e não consegue. Então, na verdade, o que acontece? Ele se aproxima de pessoas que tenham os mesmos sentimentos, as mesmas vontades, os mesmos desejos. Então, essa é uma prática muito comum. É mais comum do que imaginamos, na verdade. Por quê? Porque a grande maioria de nós tem os seus vícios, as suas vontades, os seus desejos, não é verdade? Então, quando acontece o vampirismo, ele tem algumas causas, né? Pode ser por vício, o espírito ele desencarna com aquele vício muito forte, por exemplo, de álcool, de tabaco, vício de comida, vício do sexo, né? E aí ele tem que se aproximar de um encarnado que tem aquelas mesmas vontades, os mesmos desejos, e aquele espírito vai fazer com que ele tenha ainda mais vontade, o encarnado, para que ele possa depois sugar aquelas energias, aqueles fluidos e ter as mesmas sensações que ele tinha quando era encarnado. E também um outro motivo seria quando a pessoa não aceita que desencarnou. O espírito não aceita que desencarnou. E ele se aproxima do ente querido e sem querer, sem ter a intenção, ele acaba vampirizando a energia do ente querido, encarnado, mas apenas por estar com saudade ou então por não realmente se conformar do desencarne. Então são basicamente esses três tipos que a gente encontra, né, na literatura sobre o vampirismo. Existe um livro que me ajudou muito a entender a questão do vampirismo. E esse livro já foi escrito há muito tempo atrás. Eu era jovem ainda quando eu li esse livro. Aliás, o que me interessou a ler esse livro foi porque eu gosto, inclusive, eu gostava, aliás, na época, da figura do Drácula. Ixi, eu ficava assustado, mas gostava, afinal de contas. E eu queria entender essa questão do vampirismo. E na literatura espírita tem um livro de José Herculano Pires, chamado Vampirismo. E ele aborda muito bem isso, Simone. O que é um vampiro? Olha só, o que é um vampiro? É aquele que suga. É aquele que suga energia. O próprio sangue é um tipo de energia, mas todo e qualquer tipo de energia que venha a favorecer vida a outro é vampirismo. Daí, o Herculano Pires coloca naquele livro que às vezes até nós nos tornamos vampiros sem o querer. Você sabia disso? Sim, com certeza. Porque às vezes você está com uma energia, digamos, baixa e você se aproxima de uma pessoa, né, que você sente automaticamente bem do lado dela, que você fica mais para cima, né, e aqui você quer estar todo o tempo aqui do lado daquela pessoa. Então, assim mesmo agem os espíritos que, às vezes, sem saber, estão vampirizando, estão sugando a energia boa, né, daquela pessoa que está com aquele alto astral. Inclusive, tem até pessoas que chegam assim, já deve ter chegado pessoa assim, Simone, vem cá, me dá um abraço, deixa eu sentir a tua energia. Aí você abraça, de repente você se sente fraca. A pessoa não fez por mal, mas é o baixo padrão vibratório da pessoa ou até mesmo a necessidade daquele momento da pessoa. Então, todos nós, de uma forma direta e indireta, somos vampiros. Isso porque o Herculano Pires coloca que ainda é uma fase em que os habitantes do planeta Terra estão vivendo. Isso já naquela época. E hoje, graças ao avanço do estudo espírita, nós sabemos que nós ainda temos muito a que ajustar. Mas isso não é para ficar com medo, né, Simone? É sim para trabalhar, né?
Com certeza. E uma coisa muito importante, Douglas, é que, digamos assim, o vampirismo está diretamente ligado ao comportamento da pessoa. Sim. Né? Então, se você pode até perceber por alguns sintomas. Por exemplo, cansaço excessivo, né? Para as coisas mais simples, você está muito cansado. Né? Pode ser um caso que a pessoa está sugando a sua energia, um caso de vampirismo. Quando você sente muita ansiedade também. Né? Isso também por quê? Porque o espírito ele quer que você use de algumas substâncias, né? De um álcool, então de alguma coisa que a pessoa já utiliza, né? E aí a pessoa fica ansiosa para poder usar, mas por influência do espírito vampirizador. E um outro sintoma é justamente o aumento da vontade, né? Então a pessoa sente mais vontade de comer, sente mais vontade, né, de ingerir bebida alcoólica, né, de fumar, de usar droga, enfim, tudo aquilo que pode aumentar ainda mais a energia que o espírito vai tirar de você. O palhaço Chantilly e sua equipe, mais particularmente a Patrícia, abordou alguns domingos atrás a questão das obsessões. E ele, de uma forma muito bem inteligente, ele colocou ilustrações mostrando como o vampirismo acontece. Mas nós devemos pontuar um detalhe nesse sentido aí, de que nem tudo é motivo de pânico. Por que que nós nos assustamos com alguns detalhes da vida? Por falta de conhecimento. E a gente encontra nas redes sociais aí um sem número de pessoas colocando pavor sobre o mundo espiritual. Não, o mundo espiritual é a nossa origem, é de lá que nós viemos. O que nós precisamos entender é como funciona o mundo espiritual. As influências é nada mais, nada menos do que a nossa própria convivência. Allan Kardec aborda na introdução de O Livro dos Espíritos. O Espiritismo é a ciência que analisa o mundo material, o mundo espiritual e a relação. Então, em vez de ficar com medo, né, Simone? O conhecimento traz uma certa segurança, né? Exatamente. E é com o conhecimento que nós vamos identificar, né? Que nós estamos passando por um processo, no caso obsessivo, né, de vampirismo. E aí nós precisamos apenas mudar o nosso comportamento, né? Procurar um centro espírita sério para também fazer um tratamento de desobsessão. Né? Enfim, mudar aquele tipo de comportamento que você está tendo, que você percebe que está desequilibrado, né? E aí você consegue afastar aquele espírito vampirizador. Simone, a gente não vai nem colocar a questão do afastar. Porque quem nos persegue está baseado na lei do quê? De afinidade. São almas até que já conviveu, como você falou no início, já conviveu até na matéria com você. Então, algumas instituições espíritas sérias já entendem, já recomendam. Não peça para afastar, mas peça para ajudar a ajustar. Exatamente. Que é o que nosso Senhor recomenda. Isso. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto caminhas com ele. Gente, é um erro pedir para afastar. Sabe por quê? Tu já pensou, Simone, se todo mundo pede para afastar um amor lá de outras reencarnações, a pessoa vai ficar ainda muito mais chateada. Então, por que não trazer para perto de si, usando metodologias de amor corretas e Evangelho segundo o Espiritismo, orando por um perseguidor, ao desencarnar, você vai encontrar quem? Um amigo. Então, saibamos interpretar as leis de Deus, criando harmonia em todos os setores da nossa vida. Vampirismo é coisa séria. Por falta de conhecimento, nós nos perturbamos. E quando nós conhecemos, nós ajustamos as situações, não é verdade? É verdade, Douglas. E cada vez mais nós precisamos conhecer, né, que existe isso, como eu falei, uma prática muito comum, né, no mundo espiritual, o vampirismo.
mas nós podemos, claro, reverter tudo isso para sermos felizes, porque esse é o nosso propósito. Olha, gente, a gente não está dizendo para ninguém mais abraçar ninguém não, viu? Pelo contrário, vamos abraçar, mas vamos abraçar sabendo por que nós estamos abraçando. E se alguém estiver precisando da nossa ajuda, abrace com amor. Toda energia que você doa, volta para você, porque é lei de amor. Sabe? Se você está usando de boa vontade para ajudar a pessoa, mesmo você sabendo que a pessoa está tirando energia de você, lembre-se, Deus é amor. Imagine na época de Jesus o quanto tiraram de energia deste homem. Mas ele desistiu do ser humano? Negativo. Simone, falando em ser humano, em gente alegre, aí vem ele com toda a sua equipe. Hoje sabe quem vai falar? Não. Paulo Pinho! Vocês querem conhecer o Paulo Pinho? Ele estará hoje na entrevista. Clube da Alegria Espírita com o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. É isso aí, galera, começando mais um Clube da Alegria Espírita, trazendo alegria e entretenimento. E cadê o palhaço Chantilly? Chantilly! Opa! Cadê você, rapaz? Rapaz, o que tá acontecendo? Chegou atrasado, o que aconteceu contigo? O pneu do avião furou. Furou? Eu vim a pé. Veio andando? Isso! Mas que nada também, sabe o que é? Hoje é a última parte do filme A Grande Jornada do Peixinho Vermelho. Do Peixinho Vermelho? É, sim, uma história interessante, rapaz. Tá. Vamos assistir então? Hein? É hoje mesmo? Vamos assistir? Hoje Vamos lá, vem. Vamos lá. Bate-papo Kids. Olá, gente, boa noite. Começando mais um Bate-papo Kids. E o nosso convidado de hoje, ele é regente, artista plástico e técnico em canto pela Escola de Música da UFPA. Já ministrou várias oficinas gratuitas de arte e música em diversas instituições, como voluntário. E vamos bater um papo sobre Anjo da Guarda. E aqui está ele, Paulo Pinho. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Kids. Boa noite, Patrícia, a todos os telespectadores do Bate-Papo Kids. É uma honra que estou aqui. Paulo, o Bate-Papo Kids quer saber: o Anjo da Guarda, guia espiritual, mentor espiritual, são a mesma coisa? Patrícia, anjo, a palavra anjo significa mensageiros de Deus. Então, o anjo da guarda é um espírito protetor que tem a designação de Deus e a governança de Jesus de vir nos instruir nesta encarnação. Paulo, qual é a missão do Anjo da Guarda? Patrícia, a missão é zelar por todos nós nessa passagem aqui na Terra, nos orientar, nos aconselhar, instruir-nos nos nossos momentos de aflições. Esta é a missão deles, né? De desenvolver para a moralidade e a vida digna, né? Que nós precisamos recorrer aqui. Paulo, a gente tem muita visão do anjo com asas, com a auréola em cima da cabeça, Sim. de círculo. Você pode explicar como é essa figura? Patrícia, esses espíritos que nós citamos, anjos da guarda, quando são designados por Deus, eles já têm uma luminosidade elevada. Né? Então, a mente deles só pensa no bem, só age no bem. Então, eles intuem a gente através das ideias, justamente no nosso cérebro, onde está a sede do pensamento, onde emana. Então, essa amplidão da luminosidade vem justamente da mente elevada desses espíritos. Como a gente sente a presença do anjo da guarda?
Poxa, Patrícia, excelente essa pergunta. Tem que haver um discernimento, a gente tem que perceber. Quando a gente se sente bem, se acorda com aquela alegria íntima, né? Nós estamos já recebendo a presença dos nossos anjos da guarda. Então é importante que todos nós, ao acordar, agradecer a Deus, né? O dom da vida. E durante o dia, eles estão conosco, eles não nos afastam de nós. Bom, Paulo, o Bate-Papo Kids está encerrando por aqui. Foi um prazer imenso ter você aqui. Obrigado, Patrícia, a produção, aos telespectadores, por mais essa presença aqui no Bate-Papo Kids. Bom, gente, o Bate-Papo Kids fica por aqui. Espero vocês no próximo. Tchau! Olá, gente! Que pena, já está acabando o filme. Mas vamos assistir a última parte da grande jornada do Peixinho Vermelho. Vem comigo! Não seja ridículo, Vermelhinho. Nosso lago é o centro do universo e ninguém leva uma vida tão boa quanto a nossa. Você é um tolo, Vermelhinho. Isso tudo são delírios de sua mente perturbada. Vá embora e não nos aborreça mais. Vocês precisam acreditar em mim! O lago, a estiagem. Vermelhinho não conseguiu sensibilizar os peixes do lago. E durante algum tempo, tudo pareceu correr sem mudanças. Mas, assim como foi profetizado pelo abnegado Vermelhinho, no decorrer das semanas, a estiagem alcançou com fúria implacável o reino do lago e todos os seus peixes preguiçosos e vaidosos. E dia após dia, a água do lago diminuiu até o ponto onde toda a comunidade pisciana desapareceu, atolada na lama do destino. Assim como o Vermelhinho, André Luiz também aprendeu depois de muito sofrimento e voltou para espalhar a notícia de uma maravilhosa nova vida para seus amigos. Pelas mãos de Chico Xavier, escreveu vários livros para nos mostrar a vida no mundo espiritual. E da mesma forma que vimos na história de Vermelhinho, poucos são os que estão dispostos a trocar o prazer passageiro pelo aprimoramento constante. É por isso que não podemos esquecer jamais as palavras do Divino Pastor. A cada um será dado de acordo com as suas obras. O Peixinho Vermelho. Mexe, mexe sem parar. Dança, dança até cansar. Roda, roda igual peão. Pula, pula, sai do chão. Congela. É isso aí, galerinha! Legal, né? Agora do congela! Congela, música serve pra exercitar o corpo. Trabalhar o corpo e a mente também. E a mente também, isso. Abraços! Abraço vai pro nosso amigo Brito. Brito! E a Nica. Sueli, aqui, Nica, rapaz. E a Nica também. E a Nica também, Sueli. E quem mais? Carlos! Carlos, a Sofia. Sofia, isso! Quem mais, rapaz? Vai lembrando. Simone Batista, Simone pra Batista, Altair. Jacira Matias. Jacira, o Golpes. O Golpe Lopes. Douglas Lopes. Douglas Lopes. Isso aí. Abraço pra todos vocês. E aí, olha aí, você quer ganhar? Olha, criança, você quer ganhar essa boneca aí, ó? Dá essa olhadinha nessa bonequinha bonitinha aí. Isso, quer ganhar? Então é assim, como se escreve o nome dos palhaços? Chantilly e Kisuko, tá bom? Coloca aí no WhatsApp aqui, olha, esse é o nosso número do WhatsApp. E acertar, leva. Isso. Primeiro que responder corretamente, leva essa linda boneca. É a fada, é uma fada, né? É uma fadinha. Uma fadinha, isso. Maquiagem e tudo, ela boa. Isso. Vamos lá então, vamos terminar com música. Solta, DJ.
livro Alma e Coração, o Espírito Emmanuel aborda o tema paz de espírito, recurso essencial para a manutenção do equilíbrio e da paz interior. Porém, ele comenta sobre a dificuldade para adquirir este recurso. Mas por que sentimos tanta dificuldade para alcançá-lo? Existem diferentes causas, como os próprios fatores externos, geradores de sentimentos como ansiedade e angústia, que nos afetam quando não sabemos bloquear seus efeitos, ou pensamentos impróprios, que nos distanciam da tão sonhada paz. O acúmulo dessas energias inquietantes enfraquece os nossos chakras, prejudica as nossas células e, consequentemente, os órgãos. Emmanuel cita a paz de espírito como a solução para os diversos problemas, pois o equilíbrio interior proporciona a resolução para as mais diversas situações. Cita também a paz interior como um mecanismo de prevenção contra as energias prejudiciais ao nosso corpo físico e espiritual. Em outro livro chamado Urgência, Emmanuel também comenta sobre este tema e nos orienta a manter acesa a chama da paz, passo essencial para a conquista da paz mundial, porque a paz do mundo começa no íntimo de cada um de nós. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você que adquiriu os livros indicados neste programa e outros livros espíritas, basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem.